linguagem é mais do que simples palavras. Eu acho que é a essência da nossa liberdade de expressão. Eu pensei, e tenho aqui a minha Rose, que é a máquina de escrever, e provavelmente nós quando pensamos muitas vezes na língua, para mim, leva-me à língua portuguesa, a palavra e a transformação da língua para aquilo que depois pode vir a ser também a linguagem. E estava até a brincar sobre isso, porque eu tenho esta máquina de escrever e tenho um teclado QWERTY. E se formos até perceber outras máquinas de escrever de outros lugares, provavelmente o teclado também vai estar em sítios diferentes, porque tem a ver com aquilo e a forma como nós falamos, não é? O P, se calhar, está mais perto do O pela incidência que pode acontecer, ou até não, até podem estar mais afastadas por causa das máquinas de escrever, e nós usamos ainda um pouco estes teclados ligados a esse passado, mas também acho interessante perceber como em muitas línguas diferentes e consoante o idioma, também até a forma como as letras se dispõem nas teclas também vai estar ligada a isso. Então, a língua como esta parte que pode ser, depois transporta para a escrita e depois a escrita como este lugar de expressão de cada língua, de cada país e até quase de uma certa identidade cultural que passa também para a língua nas suas diferentes formas. O nosso país estava submerso num regime ditatorial e a linguagem era mais rígida, não podíamos dizer tudo o que queríamos. Nos dias de hoje isso já não funciona assim, a linguagem tornou-se mais livre, mais aberta a novas expressões, novas palavras, que também têm vindo a acompanhar um pouco dos tempos de hoje, dos dias de hoje, o desenvolvimento tecnológico, social. Então houve essa grande mudança desde o antes, 25 de Abril, até os dias de hoje. Existe um lado da palavra que nos faz pensar como é que eu poderia dizer isso exatamente ou mais precisamente ao que eu quero dizer. E acho muito interessante até a ideia dos sinónimos, porque se calhar até são palavras isoladas, mas que se assemelham. E eu vinha no caminho meio a pensar nisto, na ideia das árvores. E quando nós vemos as árvores a passar, as árvores também são um bocadinho sinónimas, não é? Elas são um bocadinho parecidas, mas são todas muito diferentes. E eu consigo também encontrar isso na palavra. É como se a língua portuguesa e a língua com que nós nascemos também de alguma forma nos faz fazer procurar as palavras que podem nos fazer mais significado e fazer mais sentido. Então, os sinónimos e os antónimos é quase uma forma de dar uma maior densidade à língua e à forma como também nós expressamos. A forma como nós vivemos, ou o quão nós vivemos, ou o quão rica é a nossa experiência de vida, também tem a ver um pouco com aquilo que transpomos para as palavras que usamos, palavras que de repente não nos significavam nada e de repente significam. Eu antes, máquina de escrever era algo muito distante, mas de repente tenho uma máquina de escrever e máquina de escrever para mim já significa a Rose, não é? Que é o nome que dei, e significa também partilha pelas experiências que fui tendo com a máquina de escrever e o exercício que faço. Então esta ideia dos sinónimos e dos antónimos ligados à palavra vem também desse desejo de alguma forma, também perceber a densidade da língua portuguesa e até onde é que nós podemos ir e tentar descobrir mais a palavra. Também achei muita piada estar aqui escrito acordo ortográfico e todas, mas isto é todo um conjunto de alterações, de mutação da palavra que naturalmente acontecem e também é interessante irmos percebendo como é que as palavras se transformam ao longo do tempo. Dá-se muito, por exemplo, as influências do estrangeiro, das pessoas que cá entram no nosso país, que trazem, de certa forma, expressões e palavras diferentes, vocabulário diferente. E acho que é importante continuarmos também a pegar nessas curiosidades, nessas novas palavras, expressões, e acabarmos também por incluir no nosso vocabulário. Nós utilizamos no nosso vocabulário palavras como googlar, download. Essas palavras todas não são vocabulário português dos dias de hoje, ou seja, não, dos dias passados, anteriores, antes de 25 de Abril. Ou seja, isso foi muito também... Portugal é um país que abre muitas portas a pessoas do estrangeiro, ou seja, esse tipo de palavras são palavras que vêm de influências de pessoas estrangeiras, que se dá o nome de estrangeirismo. Mas é muito importante também acabar por incluir no nosso vocabulário palavras como essas.
nós pensamos, quando pensamos em língua, se calhar o que nos vem mais à cabeça é a parte da língua oral. E para mim o que é muito interessante, e também na riqueza da língua portuguesa, é precisamente a língua gestual portuguesa. A ideia de que existem palavras, não é, que estão quase no ar e que também servem como uma forma de comunicação, neste caso para a comunidade surda, e eu acho que se pensasse até na palavra revolução e no sentido quase de dar uma volta e mudar algo, eu às vezes penso um bocado neste mundo utópico em que nós, de alguma forma, falássemos todos língua gestual portuguesa, não é? Quase como se fosse uma língua que nos fosse tão natural como quando nós começamos a querer aprender a falar. E acho que a nossa língua iria enriquecer mais também por aí. Até porque depois nós falamos muito das traduções e do que é que acontece quando traduzimos algo. Existem expressões que oralmente, que nós dizemos, que não são traduzíveis para a língua gestual portuguesa. E também existe outra questão da língua gestual portuguesa, até de uma certa expressividade, que também às vezes nos faz falta na nossa oralidade ou na forma como nós nos expressamos. Então, quando eu penso na língua gestual portuguesa e até em algo que gostava que acontecesse, pois logo se vê se eu vou viver tanto para ver acontecer, mas seria efetivamente imaginar esta ideia de nós abraçarmos a sua língua, na sua oralidade, mas também no seu gesto, daí escolher este gestuário.